RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, véspera final de semana. Confira aí o que vamos tratar no nosso Dois Toques de hoje. Gilmar Veloz confirma a possibilidade de Luiz Adriano voltar para o Beira-Rio. Sócios do Inter, olha, decidem amanhã quem será o novo presidente colorado para o próximo biênio. Reunião nesse final de semana pode colocar Thiago Neves no Grêmio. O Grêmio que busca reforços, contratações aí para qualificar, né, o seu time para a próxima temporada. Afinal de contas, teremos a dupla Grenal na Libertadores do próximo ano. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, sempre animadíssimo, Darcy Filho. Te cumprimentando pela elegância diária. Não, mas depois dessa tua sempre, camisa. Sempre. Essa tua camisa sempre. não tem, não. Essa é imbatível, essa é imbatível. Em casa eu fico te invejando, Cadu. Mas eu te vejo. Vamos trocar de camisa? Vamos, claro que vamos. Serginho Vaz, tudo bem, Sérgio? Sem comentários sobre camisa, né? JB João Batista Filho. Bom, você nos acompanha nos canais 24, 524 da NET, e aí você nos assiste nas principais cidades do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, ou seja, no nosso Twitter, hashtag RDC2Toque, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda a sua mensagem, né? Faz a sua crítica, manda a sua pergunta, enfim, interagindo conosco, também fazendo o programa de hoje. E, importante que você compartilhe, né? Compartilhe você, peça para os seus amigos compartilhar, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí no último dia 2, apenas 5 meses do ar com a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Pois amanhã, o Internacional, os sócios, né, vão eleger um novo presidente colorado, ou seja, para o próximo biênio. Quem vai ser, então, o novo presidente colorado? Quem nos traz essa matéria é o repórter Pedro Oliveira. No sábado, ocorrem as eleições presidenciais do Inter para o biênio 2018 e 2019. O primeiro candidato e atual presidente é Marcelo Medeiros, da Chapão. Paixão, trabalho e resultados, que quer continuar o trabalho feito nos últimos 2 anos, onde o Inter saiu da Série B e alcançou a vaga direta à Libertadores de 2019. O Colorado está com a autoestima elevada, o torcedor voltou a ter a confiança e voltou a sentir aquela paixão pelo clube, perdeu aquele trauma todo que nós passamos. Então, os anos mais vitoriosos que o Inter teve foi quando ele apostou na continuidade, e é nisso que a gente acredita. Dar continuidade ao trabalho, aumentando a seriedade, para que a gente possa ali na frente colher resultados importantes dentro de campo. O candidato da oposição é Luciano Davi, da Chapa 2, Inter que queremos, que já esteve no clube em diversas gestões e foi vice-presidente de futebol em 2012. A Chapa aposta em melhorias com ciência, tecnologia e na inclusão de novos elementos. A gente quer abrir a caixa futebol, né? Então, o que é abrir a caixa futebol? Por exemplo, tá? O vice-presidente de futebol não vai ser um amigo nosso. O vice-presidente de futebol, na nossa visão, vai ser um cara que tenha expertise, que conheça, que tenha um projeto, que analise o projeto que nós contratamos desses profissionais. Vai ser um executivo. Não. Nós vamos ter o vice-presidente de futebol político e nós vamos criar uma vice-presidência para a categoria de base política. Esses 2 políticos, alinhados com o Rodrigo Caetano, vão ter mais, na linha do Rodrigo Caetano, vão administrar o futebol. No primeiro turno, em votação feita apenas para conselheiros, Marcelo Medeiros obteve 178 votos e Luciano Davi 74, o que levou ao segundo turno. 64 mil sócios poderão votar tanto no site quanto no aplicativo do Inter. Mas além das eleições presidenciais, os sócios poderão votar para a renovação de 50% do Conselho Deliberativo. Mais 2 chapas estão na disputa, além das 2 que estão concorrendo à presidência. São a Chapa 4, o Povo do Clube e Chapa 10.
Clube Sem Barreiras. Pois é, quanto à eleição ao presidente, acho que é um páreo corrido em relação aí com o presidente Marcelo Medeiros, né? Até pela... Embora são oriundos do mesmo grupo, mas são pensamentos aí, gestões diferentes em relação do Luciano Davi com o presidente Marcelo Medeiros. Mas eu acho que quanto à reeleição do presidente Marcelo Medeiros, pelo que fez esses 2 anos, trazendo o Inter de uma segunda divisão, colocando o Inter esse ano aí numa terceira colocação e com vaga direta na Libertadores, eu acho que não vai mudar muito esse quadro, né, Darcy? Eu acredito, sem dúvida nenhuma, olha aí. Está compartilhando, não tem problema. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, Cadu, que o presidente vença a eleição, né? Mas não é tão barbada assim. Ele deve vencer, mas junto ao associado, me parece que o Luciano Davi fez um trabalho intenso, não apenas durante um ano, mas durante vários anos ele vem fazendo isso. Então, ele conseguirá fazer com que a eleição principal passe a ser a do Conselho Deliberativo. Não tenha dúvida. O Internacional relava 50%, são 150 conselheiros. A do presidente me parece que está resolvido, porque é uma eleição majoritária. Agora, na outra, com mais participantes, se dilui mais, há um interesse maior e normalmente o opositor é mais aguerrido. Normalmente o opositor é mais participativo, porque ele quer alcançar um objetivo. Então eu acredito que no Conselho a diferença em favor de Marcelo Medeiros será menor do que na eleição essa questão, a preocupação maior é exatamente essa, em relação a isso, a renovação de 50% parte do Conselho. E até para lembrar, ou seja, tanto é verdade que no Conselho, os 2, né, foram eleitos para o segundo turno. Sim. Né? Então, prova também a força que a chapa do Luciano Davi tem a força em relação ao Conselho. É que assim, o Luciano Davi tem ótimas propostas para o Internacional, ele tem um discurso muito bom e a prática dele eu tenho certeza que também será ou seria, acho que vai dar o presidente Marcelo Medeiros, mas ele tem grandes propostas e muito a contribuir para o Internacional. Só que eu penso que o presidente Marcelo Medeiros vai ganhar continuidade porque o torcedor do Inter já está vendo que, bom, a não ser que o cara faça uma gestão trágica ou que ele faça algo como fez o presidente Vitório Pífero, que levou o clube para a segunda divisão, é merecido ter uma continuidade, porque 2 anos é pouco, Cadu. Principalmente 2 anos para quem pegou o clube na segunda divisão. O presidente, ele teve que mudar todo o elenco, aí de um ano para o outro, tu sai de uma segunda divisão, tu fez vários experimentos, tu mantém uma base mínima, recoloca jogadores nessa base e a partir de 2019 que nós vamos ver se o trabalho de qualificação do Roberto Melo, do presidente Marcelo Medeiros, que óbvio é quem assina tudo, não dá para fugir da sua responsabilidade, e também do Rodrigo Caetano, se com essa base de time, se eles vão, Cadu, ter condições de montar uma equipe capaz de disputar grandes títulos. Porque tu entendeu? Pela primeira vez o Inter vai manter uma base, vai ter continuidade para 2019. Só que precisa melhorar o que já foi feito. É uma continuidade. Futebol é fundamental, é importante isso aí, ou seja, a continuidade. O Internacional tem essa base que tu fizesse referência, mantém a sua comissão técnica, mantém os homens do futebol, ou seja, é um prosseguimento. Na chapa de Luciano Davi, tem nomes fortes, tem nomes importantes. Eu acho que o momento de Luciano Davi, a presidência dessa chapa, esse grupo, não tenho dúvida nenhuma que ela vai chegar em um outro determinado momento. E vai ser na próxima, né? É que futebol é muito resultado também, né? Futebol é muito resultado. Não Sim, o Medeiros ganha a Libertadores e aí acabou. Aí daqui um pouco... Quem ele indicar ganha. Aí quem ele indicar, conforme for aí, foram os resultados, né? A não ser que o Marcelo resolva fazer como fez o seu tio, né? Foi campeão brasileiro. E não se elegeu. Não quis se eleger. Não quis. Mas ele não pode mais se reeleger. reeleger. Foi o pai dele que não se elegeu, mesmo sendo campeão. Não, pelo estatuto até ele não pode concorrer a uma próxima. É o segundo mandato. Mas ele vai ter que indicar alguém depois. Estou querendo dizer outra coisa. Estou querendo dizer que o Marcelo Feijó, que é tio, este poderia se reeleger aquela vez, quando o Inter foi campeão brasileiro em 79. Invicto. Quem é que perdeu por um voto? Não foi ele que perdeu por um voto? Ele abriu mão da campanha. Mas teve um que perdeu por um voto. Eu acho que foi ele abriu mão da campanha, aí ganhou o José Asmus. A véspera, é que as eleições de clube de futebol, elas têm umas quedas assim terríveis no aspecto de nível.
o nível, por vezes, ele dá uma decaída assim que... Sabe, essa do Internacional até que não caiu muito, mas eu ouvi 1 ou 2 debates aí, eu achei terrível. Mas essa de 79 teve uma história muito interessante. O Internacional ganhou do Vasco da Gama lá 2-1 e veio jogar aqui para ser campeão brasileiro em Porto Alegre, invicto do Brasil. E na hora de... E a Varig, que era a empresa aérea naquele período, estava na chamada Operação Tartaruga. Então, no Galeão, os caras demoraram, o comandante demorou, atrasou, o voo tinha que sair logo depois do jogo, a 1h da manhã, e eram 3 horas e não saía. Aí o Pércio França, pessoa muito querida, muito querida. O Pércio França, mas tinha tomado umas águas a mais lá no jogo, depois do jogo. Chegou, já... Também ver uma vitória no Maracanã com 2 gols do Chico Espino, tinha que tomar tudo mesmo. Sem Falcão. Chico tem a melhor qualidade. Não, sem Falcão e Valdomiro. Aí ele chega e diz, como é que é? Essa M aqui vai andar ou não vai andar? Aí o comandante fez o seguinte, só segue o avião se o cidadão não viajar ou sair daqui preso. Putz, tu imagina, 3 da manhã, velho. Correram com ele do avião? Não, aí fizeram um apelo dramático pro comandante e tal. Ficamos mais 1 hora preso lá. E aí o Internacional veio. Chegou aqui de manhã. Era melhor ter saído no outro dia cedo. Dormia. Aliás, já que o Darcy colocou isso, esse é um debate que o pessoal do staff dos clubes tem com vários treinadores. Alguns treinadores, caso, por exemplo, do Filipão, eles gostam de, acabou o jogo, quanto mais rápido tu descer, vir embora para casa é melhor, o jogador passa o dia com a família. Alguns, tipo o Roger, preferem que o jogador ele durma, Sabe por quê? tenha um período de descanso, acorda no outro dia de manhã, toma um café e vai. Justamente tá certo o Filipão pelo seguinte, porque a adrenalina do jogo é tão grande que o jogador demora a dormir. Tu termina o jogo às 11 horas, toma banho, vai chegar no hotel 1h da manhã, toma banho, janta, ele vai dormir 4, 5 horas da manhã. Então, já que ele não vai dormir no hotel, então que viaje e venha para Porto Alegre para descansar. Eu já acho e a adrenalina até com nós, profissionais. Eu já acho que está certo, Roger. Pelo trabalho, profissionalmente, a adrenalina sobe, tu custa dormir. Já acho que está certo, Roger. O jogador tem que sair do jogo, ir para sua concentração no hotel, está viajando, vai se alimentar, vai tomar os cuidados que tem que tomar. Vai demorar para dormir? Vai. Mas no outro dia, tu fica dormindo até o meio-dia, retorna só de tarde. E não precisa treinar no outro dia. É o que o Grêmio fez nos últimos jogos. É o que a maioria dos clubes está fazendo hoje. Porque, Darcy, tem um negócio interessante. Óbvio, nesse debate assim muito de estratégia. Eu lembro de cobrir alguns treinos da Seleção Brasileira. E aí tu ia para treino da Seleção Brasileira. Pô, imagina um repórter novo começando, vou ver um treino da Seleção Brasileira. Aí os caras treinando finalização na Seleção Brasileira. Eles perderam um treino para dar finalização. E eu penso assim, poxa, o cara chegou na Seleção Brasileira. É óbvio que ele tem que se aprimorar. Mas, tipo, Seleção Brasileira, tu tem pouco tempo, tu não tem que treinar a finalização. O cara já tem que chegar sabendo. Reta final de Brasileirão, tu não tem que treinar mais posicionamento tático. Quando o lateral sobe, o zagueiro cobre. Não, tu tem que saber. Tu entendeu? Tu tem que priorizar o descanso, a boa alimentação. Mas treinar, mas tem que manter a movimentação física dos caras. Ok. Tem que manter. O Zico batia a falta porque, tu sabe melhor que eu. A viagem. Ele terminava o treino e ficava batendo. Lá. Tá, tudo bem. Só que ele tinha... O Valdomiro, nós somos mais antigos, o Valdomiro, os primeiros anos do Internacional, o primeiro momento foi extremamente contestado. Né? Depois virou um dos maiores ídolos da história do Internacional e um grande cobrador de falta, porque ele ficava lá exatamente, terminava os treinos, ele ia para lá, treinava falta, treinava falta. Só que eu acho que eu me fiz entender. Reta final de campeonato, não quer é dizer hora que para tu não adianta tu dar 50 tiros com a perna direita e 50, tu vai cansar. É isso aí, tu vai te desgastar. Mas é indispensável que o atleta faça uma movimentação, que tu relembre. Isso é que nem tu vai para o vestibular. Tu relembra a matéria. Tu não vai estudar a matéria, tu já tem que saber a matéria. Tu vai... Tem treinador. Eu já vi, vocês já viram mais, mas é que talvez, eu acho que naquela época alguns deviam ser melhores do que outros que eu vi aqui. Mas eu já vi treinador fazer treino sem adversário e sem bola, né? Não, mas para aí só um pouquinho. Treino sem adversário e sem bola é para matar, né? Aí que nós vamos entrar num outro aspecto. Eu vi fazer isso pela primeira vez o seu Enio Andrade. E eu fiquei enlouquecido. Aí tu tem que treinar os caras têm que ter reflexo, o cara tem que imaginar uma jogada, o cara tem que tentar fazer alguma coisa sem a bola. E aí ele faz esse tipo de trabalho.
Depois eu vi outros treinadores fazerem. Então, quando era um só, eu fiquei, quando foi só o seu Enio, digo que o seu Enio enlouqueceu. Entendeu? Mas aí eu fui saber por quê. Isso é que nem cobrança de falta, treinar goleiro para defender pênalti. O Rio Grande do Sul teve alguns batedores de pênaltis aqui, treinadores de goleiro para pênaltis, que batiam na bola como ninguém. Schneider no Internacional, Paulo Lumumba no Grêmio, só para ficar nesses aí. Os caras que batiam muito forte na bola. Aí um dia eu vi o seu Valdir Moraes, que foi goleiro de seleção, Renner e tal. O seu Valdir batia, o goleiro ia lá e pá. Terminou terceiro, quarto dia. Seu Valdir, por que isso? Não, meu filho, eu ensino eles a defender. Eu não estou competindo com eles. Eu tenho que bater, olha, agora eu vou bater lá, vai buscar. Agora eu vou bater lá. Tu vai treinando os caras, assim é o cruzamento. O Leão não. O Leão queria mostrar que ele pode dar em mim que eu vou pegar essa merda aí e tal. Chutava feito um louco o Leão. Só voltar um pouquinho essa questão do Internacional, aí da eleição do Internacional. É bom que se diga, o Luciano Davi esteve aqui, até foi usado parte nessa matéria do Pedro Oliveira. Ele não é contra o futebol do Internacional. A questão dela é em relação à gestão do presidente Marcelo Medeiros, e não contra o futebol. Então, é verdade que na projeção dele lá 6 meses atrás, ou seja, quem estava conversando com o Rodrigo Caetano era o próprio Luciano Davi, a chapa de Luciano Davi. Até quando foi chamado pela atual diretoria, o Rodrigo chamou, conversou com o Luciano, olha, eu fui chamado pela atual diretoria, né? E tipo, olha, estou liberado para isso? Ele disse, não, perfeitamente, até porque se a gente chegar à presidência no próximo ano, já vai ter todo esse período aí de conhecimento do clube. Em relação também ao Odair, ele não foi definitivo, mas ele deu a entender também que seria o seu homem Foi. Odair ou Lisca, segundo ele. Né? Depois que surgiu o Lisca. Naquele primeiro momento, quando ele esteve aqui, até nós questionamos sobre isso, ele falou, né, que não foi definitivo, mas teria ele falou que conversar. Ele tinha que conversar. E aí até assim o presidente como Marcelo, Caetano, ele pediu a liberação para o presidente Marcelo, não foi liberado. Não foi isso é lamentável. Foi lamentável. Isso é das coisas mais primárias do futebol. Até porque só não conversa se não quer. Só não conversa se não quer. Porque não existe tu impedir que o futuro dirigente, possível futuro do teu clube, converse com o treinador que trabalha contigo. Por favor, presidente Marcelo Medeiros. Como diria o filósofo contemporâneo, menos. Agora, JB, essa tem questão... problemas. Não, só o seguinte, o Inter tem problemas, não dá para esconder, ninguém está fazendo terra arrasada aqui. Por exemplo, a categoria de base do Inter, ela precisa, eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles da gestão do presidente Marcelo Medeiros. Nós tivemos só um jogador da base surgindo, que foi o Iago, e mesmo assim até contestado, mas pelo que eu fiquei sabendo, muitos clubes estão procurando pelo Iago, e a direção já tem um planejamento. Se o Iago for vendido, conforme está sendo tão procurado assim por empresários, o Zeca passa a ser o lateral esquerdo do Internacional, trouxe isso recentemente. Só que onde é que eu quero chegar? O Inter não está usando a base. E tem que parar com essa desculpa, não queremos queimar jogadores. Tudo bem, não dá para queimar. Mas assim, todo mundo, o Sobis foi vaiado e jogou. O Tyson foi vaiado e jogou. Se o cara é bom, tu tem que dar uma chance. O Inter tá sequer dando chance para os bons jogadores da sua base. E eu não aceito a desculpa que a base é ruim, porque o ano passado foi campeão do Brasileiro de Aspirantes e esse ano chegou na final e perdeu para o São Paulo. É por isso que o Rodrigo Caetano está aí, já trouxe um outro auxiliar do Sim, o auxiliar dele lá, que era do Flamengo, como é o nome dele? Marcos Biasotto. Pois é, exatamente para fazer esse trabalho, né? Essa congregação, essa união aí da base com o profissional, o Internacional. Hoje o que ocorre é o seguinte, a base, o time sub-23, o sub-20 vai jogar, a base vai lá e traz os caras que estão treinando no profissional para reforçar o time da base. Diferentemente se ele pegar alguém da base... Esse tipo de dirigir futebol, de base, é que eu não consigo entender e eu não sei quem é que avaliza esse trabalho. É o Roberto Melo? Alguém avaliza esse trabalho. Esse trabalho é de uma... Olha, eu vou dizer que é de uma ingenuidade. Mas vamos deixar bem claro também, né? Isso aí são tudo consequências da gestão, olha, que deixou o Inter, que levou o Inter à segunda divisão. Não, esse caso aí não. Esse caso não. Tá, mas essa desculpa está passando. São 2 quando anos já saiu o ex-futebol e aquela diretoria renovou com todos os jogadores da base. Mas o
Cadu. Opa, Rescindir como com o que jogador não? da base é assim, ó, pegar e mandar o guri tomar o rumo dele é barbada. Eu não concordo, até hoje eu estava debatendo com alguns torcedores, o cara pegou e disse, que bom que o Grêmio tá mandando embora o Cícero e o Douglas, tem que rescindir, mas com o Ramiro, o Bressan, não sei o que. Não, futebol, todo mundo que conhece um pouquinho sabe que não é assim. Claro. Que tu não pode chegar e mandar todo mundo embora porque tem contrato e o contrato é caro. Mas assim, um menino que ganha 1.500 por mês, tu chega no menino e diz assim, ó, segue tua vida, foi um prazer. Só que eu tenho Sim, mas na base, quanto outro? Tem jogador na base ganhando 20 mil. Tem, mas não são todos. É a maioria. Porque é tudo a jogado maioria. com o empresário. É a grande maioria. É a maioria. Sim, senhor. É a maioria. Antigamente, sim, senhor. antigamente, JP, a gente sabia se o time era bom, a gente olhava o estacionamento. O estacionamento profissional tinha carro da primeira linha, tu sabia que o time era bom. Quando o Grêmio estava na segunda, o melhor carro que tinha lá era um Vectra. Sabia que não ia ganhar nada. O Jonas tinha um Vectra até pouco E tempo. no nosso tempo, Lembra lá, o Jonas? no tempo que eu estava na base, JP, no tempo que eu estava na base, os guris chegavam de ônibus e a pé. Hoje tu vai no estacionamento das categorias de base, tem, não vou dizer as marcas aqui, mas tem marca só de importado. É diferente, hoje é diferente. Tem guri da base Por que quê? ganha 30, Por 40 quê? mil. Porque são- Tu não tem, é que a lei Mas são tem um lado bom e um lado ruim. Se tu não faz um contrato de 5 anos, Tu tá sujeito a perder. é complicado. Tá sujeito a perder. Agora, falar em base, o Internacional está querendo repatriar aí um jogador da base, que foi um dos destaques, e foi o Luiz Adriano que marcou na conquista internacional no Mundial contra o Al-Nassr, né? Al-Ahly. Al-Ahly, né? Al-Ahly foi quem marcou o gol que deu a vitória ao Internacional, que levou a final com o Barcelona. Quem cobrou aquele escanteio? Acho que foi o Alex, pode ter sido. Lembra do Mundial de 2006? Eu estava lá, mas não me lembro. E ele Eu pega não e lembro dá, quem cobrou o escanteio. desvio. E o Internacional consegue. Bom, a situação é a seguinte, ó. Eu conversei com... A informação foi trazida pelo Pedro Ernesto hoje pela um manhã. jogo muito difícil. Na Rádio Gaúcha. E eu telefonei para o Gilmar Veloz, que é o empresário do Luiz Adriano, e ele me confirmou por telefone, disse, não, existe o interesse do Luiz Adriano em voltar e existe o interesse do Inter, seguramente. Ele até disse, aí tem que falar mais com o Inter, mas existe um interesse mútuo. O grande problema, tá? Ele tem 31 anos, está há 1 ano só jogando no Spartak Moscou da Rússia. Ele jogou, ele foi ao Milan, né? Ele jogou 2 Ele temporadas jogou no Milan, não foi bem, né? Aí voltou. Não, Aí voltou. não, ele estava no Shakhtar Donetsk. Sim. Aí foi pro Milan. Foi pro Milan. Aí voltou pro leste europeu, pra Rússia, pro Spartak. Aí tá no Spartak, eles têm um jogo agora na terça-feira que é o seguinte, eles têm um jogo contra o Villarreal. Se eles ganharem do Villarreal, estão na próxima fase, a fase de grupos ainda da Liga Europa. Não é a Champions League, mas é a Liga Europa, que é prestigiada. Se eles ganharem, estão na próxima fase. Se não, caem na fase de grupos. Eles vai passar esse jogo de terça-feira contra o Villarreal e aí eles podem chegar no Spartak e conversar, olha, tem essa possibilidade, tem como fazer uma negociação, mas a informação é, o Inter quer e o Luiz Adriano também. Bom, mas eu acho que a questão viria por empréstimo. Financeiramente, o Internacional não tem como... Não, ele né? pode rescindir lá, pode dizer, não quero mais. Mas eles não vão deixar assim. Contratos Eles não deixam sair assim. Porque eles pagam Metade caro, do último. o leste europeu paga caro, e para liberar, se tu não tira por empréstimo, não tem negociação. Agora, se ele forçar, ou seja, sair por empréstimo por 1 ano para retornar Cadu, ele não é depois, mais, ainda pode ele não é acontecer. unanimidade lá. Ele não é unanimidade lá. Mas eles não vão liberar, tudo bem, Cadu, mas quanto é que- tempo ele tem contrato ainda com o clube? Metade de 2021. Então, eles não vão liberar de graça. Eu Você entendo. compra, força, então. Aí sente que o jogador não quer ficar. É que por que tu vai pagar Tá R$1 milhão descontando. Por que tu vai pagar R$1 milhão para um jogador que não está rendendo? Ele pode chegar lá e dizer, eu não estou rendendo, não estou jogando bem, não sou unanimidade aqui, quero voltar para o meu país, já tenho 31 anos. Vocês não me pagam isso aqui, eu abro mão disso aqui. JP, tu acha que, vamos brincar aqui, tu acha que ele ganha menos de $300 mil por mês lá? Não, R$1 milhão. Ele ganha muito mais, ele ganha uns $400 mil por mês, se dá 1 milhão e 600. Não, mas se ele está disposto a voltar, evidente que ele sabe. que- Mas ele não vai querer vir aqui ganhando 500, ganhando 1 milhão e 800. No Milan, eu não tenho lá, eu tenho do Milan. O Milan Acredita em Papai Noel, está me Quero dizendo, dizer pra mas você Papai o Noel não seguinte, Tu é acredita. bom de matemática, Darcy? Não, sou uma negação. O Milan era 5 milhões de euros por temporada. Eu não sei quanto é que dá isso em reais. Eu só sei o salário do Milan, não sei o salário do... 20 Agora- milhões de reais. Agora, 20 milhões de reais, divide isso por 12. mas é imposto. essas soluções assim, Luiz Adriano, como eu já ouvi, Rafael Sobes, parem com isso. Vamos procurar outras soluções. Vamos partir com objetividade, para resolver, dar uma oportunidade para essa meninada da base que está aqui, ver quem pode, quem não pode.
Darcy, tenta fazer um outro eu tipo acho de que é mais o negócio. seguinte, e eu sou contra, eu disse ontem, eu sou contra tu repatriar jogadores que já passaram, a não ser que seja um jovem, que tenha saído jovem, voltou, tá? O Luiz Adriano é mais ou menos isso. Porque sempre tu vai ser o comparativo com aquele momento que tu fosse, que desse uma resposta positiva, né? O Luiz Adriano marcou exatamente pelo título mundial do Internacional. Então, essa questão de voltar a ser repatriado, ela tem essa preocupação. Eu sou meio cético em relação a isso. Mas olha aqui, o Márcio diz o seguinte, o Márcio Fraga, que ele esquece uma das piores bases do Internacional. Ele relaciona aqui, Sobis, Pato, Tyson, Luiz Adriano, Fábio Rockenbach, Daniel Carvalho, Sidney, Nilmar, Oscar, Alisson, entre outros. Essa safra produziu, essa atual, apenas um, Rodrigo Dourado. E é exatamente esse jogador que pode deixar o Internacional, né? Que o Internacional precisa. Por um Milan. Mas o Internacional também precisa, mas também não quer liberar esse jogador também, né? Não, o Cadu... O Inter vende qualquer um a qualquer momento. Chegou com um dinheirinho, ó, mostrou a linguinha, já sai correndo. E não é um erro. Não é, Não é um erro. Não é um erro. Ele tem que fazer. E o Dourado, então, se conseguir um negocinho, o Dourado vende, porque senão terminou. Ô, Cadu, é que- O Marcelo Lopes, aquela de 100 o Marcelo milhões Lopes tem essa não se informação, dizendo que, confirmou. que ele ganha 800 mil. Eu não tenho a... Eu sei o seguinte, ele teve uma proposta da Esse China... jogador, quando quer voltar, ele sabe, ele reduz o salário. Mas tudo bem, E eu também acho que essa tratativa, se realmente ela existe, né, em relação ao Luiz Adriano, é mais para forçar uma barra em relação à Sim, não, renovação mas eu de te contrato pergunto- do Leandro Damião. Eu vou te fazer outra colocação. Aí eu acho que é interessante. Porque senão, Pegou se o ponto. ele... Isso é uma Pegou o jogada estratégica, Não, então, exatamente para forçar. Porque se vir o Luiz Adriano, o Internacional não vai Mas o renovar. Melo garantiu, eu tenho trocado frequente WhatsApp com o Roberto Melo, ele garantiu que até o final de semana, começo da semana que vem tá... Pois é, mas o Corinthians Renova. entrou na parada agora. Ai, aí é jogada inversa, jogada do jogador e do empresário para Calma, valorizar. Cadu, vamos brincar. Ele não vem por menos de 500, 600 mil. Vamos brincar que seja isso. O Adriano. Luiz Adriano, mesmo Luiz salário do Adriano. Damião. E o Moreira, quem é que vai ser banco? Vai pagar 800 pro Moreira e 500, 600 pro outro, para deixar no banco pro Guerreiro? Pro Guerreiro? Não, claro que não. Isso é... Vamos falar da eleição. Papai Noel é esse ano, é agora, daqui a 20 dias, 15 dias, mas não acreditar em Papai Sabe Noel. onde que não é Papai Noel? Onde você... Até é Papai Noel, né? Pelas ofertas que a Casa dos Pneus está oferecendo. A revisão do seu carro você faz lá na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você passa, aproveita e faz aí a revisão do seu carro. Olha, e aí sim, é para coisa de Papai Noel. As promoções lá para a compra de pneus são preços de fábrica. Então passe lá, faça a sua revisão e aproveite essa promoção com preço de fábrica. O pneu está ficando careca, está desgastado, então é lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é o novo participante do mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, patrocinadores e clubes. Nosso Dois Toques também para martelinho de ouro. Você está com aquela batidinha no seu carro que incomoda na porta, para-lama, para-choque, né? Então, resolva isso lá no martelinho de ouro. Tomo nota aí do endereço, Euclides da Cunha, 309. Ou ligue, 51, código de área, 3315 2160. Passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva esse problema lá no martelinho de ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos falando depois do Grêmio, né? Aqui o João Carlos Locke, grande dirigente, aí, dizendo, olha, a base tem muito para oferecer, basta ter competentes para produzir talentos. E o Locke é um dos exemplos, porque ele fez isso no São José. É verdade. Fez no São José e fez verdade. no Cruzeiro. Aliás, está na hora de aproveitá-lo também em algum clube aí. Está rendendo até agora o trabalho dele lá. É verdade, exatamente. é verdade. Está na hora de... Porque muitas vezes demora 2, 3 anos. Lembra daquele, o que todo mundo gostou, daquele do tempo lá do Internacional que teve aqui? Daqui a 6 anos o Internacional vai colher os Medina. E acertou na mosca. Medina, Ele disse, em 2000, ele disse assim, daqui a 6 anos, 6 anos depois, Se ninguém acertou, lembrou. se chutou, mas acabou Não, acertando. até hoje. Só para explicar. Aí o pra João Carlos diz o contextualizar, seguinte Cadu. também, olha, as diretorias devem apostar em quem pode dar resultados. Vamos para o rápido intervalo, depois voltamos falando aí do Grêmio, tá? Com essa do Thiago Neves, vem, não vem também. Olha, o salário alto,
O Grêmio vai ter que propor alguma coisa, né? Para que o jogador... Salário em torno de quanto lá? 700 mil, 800 mil? Hoje ele ganha 600. O Grêmio oferece 700 e contrato mais longo. Essa é uma alternativa para que... Agora, também vai liberar um jogador que é importante para uma Copa... Tem mais um ano de contrato. Aí vai obrigar. Bom, Vai depender do Mano Menezes. voltamos em seguida. Nosso Dois Toques, você assiste nos canais 24, 524 da NET, Serginho, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, e vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC2Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube também, no Facebook, inclusive você manda aí a sua mensagem, fazendo a sua crítica, a sua pergunta, e também compartilha aí com seus amigos, seus amigos, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques de hoje com o Darcy Filho, Sérgio Vasques, JB, João Batista Filho. Nosso Dois Toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. E aí você compra pelo site, pessoal do interior, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, e a loja da Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, outros produtos que você tem lá na Baidob. 3 endereços, também o site, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 3 endereços aqui para você. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular, na Avenida Ipiranga 5800 e a nova loja da Baidob, aqui na Zona Sul, em Porto Alegre, na Avenida Icaraí 912. Bom, o Grêmio também, aí, depois da efetivação, da renovação do Renato, que está curtindo as suas férias lá no Rio de Janeiro, o seu futebol, pegando a sua praia, mas o Grêmio projetando aí saída de jogadores, mas a permanência, a renovação do Jeromel, né, foi uma das renovações importantes e fundamentais, por o que significa o Jeromel na atualidade para o Grêmio. E a temporada de Jeromel no Grêmio é nos trazida agora pelo repórter Guilherme Paz. Dezembro de 2014, semana de Natal, e o Grêmio anunciava um dos principais presentes para a torcida, Pedro Jeromel, zagueiro que voltava ao Brasil depois de quase 10 anos e não imaginava o quanto seu retorno seria vitorioso. Campeão da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores em 2017 e o primeiro semestre de 2018 foi marcante. O zagueiro conquistou pela primeira vez o Campeonato Gaúcho, a Recopa Sul-Americana. Mas a sua principal alegria foi a convocação para a Copa do Mundo da Rússia. Jeromel Grêmio. Eu tive a possibilidade de disputar uma Copa do Mundo graças ao Grêmio. Ídolo da torcida gremista, o zagueiro chega ao fim da sua 4ª temporada no Grêmio. Foram mais de 200 jogos e recompensados com premiações individuais pelo ótimo desempenho. Aos 33 anos de idade, foi eleito pela 4ª vez consecutiva o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa festa mais uma vez, é o 3º ano seguido que eu venho. Eu fico muito feliz pelo fato de poder participar de uma premiação tão importante. Com contrato renovado na semana passada, Jeromel tem vínculo até o final de 2021, quando completará 8 anos de Grêmio. Essa é aquelas características do futebol, assim, no jogador que veio, né? Foi até criticado na época, né? Muito malo, né? Segundo lá os nossos colegas de lá, muito malo, e hoje se tornou. Não, todos nós. Não, nos primeiros 2 jogos eu queria dar dele também. Não, todos nós. Não claro. foi só o cara de lá. Ele estreou fazendo um gol. Mas a gente já ficou meio que como é que se diz já? Em função dessa declaração de lá, né? Aí a gente foi, pô, mas o cara que vem acompanhando muito mal, a gente já ficou meio condicionado a isso, né? Felipe disse que ele era o cara. O primeiro jogo contra o Cabo deles, muito malo. Não, o Cadu... Denis Abraão, sabe que Denis Abraão, que agora veio numa ponte aérea ontem até, nos vendo, me ligou até
após o programa, para cumprimentar pelo programa, Falei com ele, a nossa agora RDC já tá. TV. Agora está dividido entre Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba. Esse é o deles. Está patrolando, ele está patrolando. Está patrolando. Falei toda vez com ele hoje à tarde. Grande Sabe deles, que Abraão. um cidadão da família Oliveira, o senhor Valdir Oliveira, encontrou comigo. O senhor Oliveira é bom. É, por isso que eu disse que é da família Oliveira. Encontrou e disse, olha, Darcy, quero te dar um abraço e quero que tu leve um abraço também para o Cadu, que é um telespectador do programa. E outro telespectador do programa que também está sempre nos acompanhando é o doutor Rogério Dalfolo Pires. Um abraço aí aos nossos telespectadores. Vem cá, e o Thiago, Silvio, essa história aí, rapaz, o Thiago Neves, melhor dizendo, vem, não vem? Olha, já tem gente falando aqui, sobrou aqui, o Serginho viu aqui, ó, o Vlad, barato vai sair o Thiago Neves, ganha 980 mil conforme a imprensa mineira. Não ganha isso. Mas como ele adora o Renato e ama o Grêmio, ele vai ganhar 500 mil aí. Alegra aí alegra o gremistinho aí, ó. Por favor, ele diz. Não, eu troco. Se sair o Cícero, saiu o Douglas e o Leonardo, é o salário dele. Leonardo Moura. Bom, o Cícero, o Grêmio fez uma proposta, né, um valor salarial e contrato por 1 ano. E o Cícero quer 2 anos de contrato. E a contraproposta, o problema é o seguinte, tá? O Douglas ele ganha 400 mil e o Cícero ganhava 200 com produtividade, então subia esse valor. Então só a gente já tem 600 mil de brecha de salários do Grêmio, porque esses dois não devem ficar. A questão é a seguinte, 600 mil é o salário do Thiago Neves hoje no Cruzeiro. Ele tem mais 1 ano de vínculo lá. Eu recebi a informação seguinte, que já existe um interesse do Cruzeiro em começar a pensar sobre o negócio. Tanto que o Cruzeiro quer muito Bruno Henrique do Santos, e o Santos sinalizou pedindo o Thiago Neves, e o Itair Machado, que é o vice de futebol lá, disse, ó, não é inegociável. Então, a partir desse momento, não é inegociável, o Grêmio sinaliza com um pedido. Amanhã, o empresário dele me garantiu que vai se reunir com os dirigentes do Cruzeiro e ver, qual é o pensamento de vocês para o Thiago. Ele tem mais 1 ano de contrato. Vocês querem renovar esse contrato, vocês querem conversar sobre uma saída, a gente finaliza 2019, não renova, e aí ele segue a vida. Qual é o pensamento do Cruzeiro? Então amanhã, depois dessa reunião, que o empresário me garantiu que terá com os dirigentes do Cruzeiro, é que a gente vai ter a noção. O que eu tenho, Cadu, é o cara. É o cara que o Grêmio quer. Pois é, Primeiro, mas só um pouquinho. O Grêmio quer trazer ele para qual posição? Camisa 10? Meia. Camisa 10? Meia. Eu não vejo ele como camisa 10. Não, eu vejo ele como meio atacante. Isso. Meio atacante, ele é um bom articulador. Eu não vejo ele como camisa 10. Ele é um bom articulador. Não, ele é um belo jogador. Com poder de finalização, um cara inteligente. Sim, mas um meio jogador. Agora, o primeiro equívoco do Grêmio, nessa explanação feita, está em liberar o Cícero. Não é que o Cícero seja a 8ª maravilha do mundo, não. O Cícero é um jogador experiente que pode jogar em mais de uma posição e não para ser aquele jogador da reposição para a eventualidade. É um jogador interessante nesse aspecto. Já o outro menino, não. O outro pode liberar, que não tem problema. O menino está sendo... Não, agora... 36. O Grêmio quer, tanto é que fez uma proposta para o Cícero. Só que o Cícero fez uma contraproposta muito alta. Por 2 anos. Ele quer por 2 anos. Ele quer 2 anos de contrato. Mas aí você tem que chamar o cara, negociar. Lógico. Mostra, chama o Renato manda neles mesmo. Chama o Renato, faz o Renato fazer 1 ou 2 colocações para tentar resolver o problema. Eu concordo contigo, eu acho que ele é um jogador importante. Esse é um jogador útil, esse não é um jogador comum. Esse é um jogador útil. É um jogador que é jogador para grupo. Esse é um jogador que pode, a exemplo do Palmeiras. O Palmeiras, como dissemos outro dia, tem 28 jogadores. E alguns jogadores são úteis como o Cícero. Jogam esses 28 em mais de uma posição. Então eles flexibilizam, abrem outras possibilidades. É um jogador que bate falta, é um jogador que é um cara que chama, ele é um jogador lento, ele é um jogador lento. Não, mas ele vai ajudar até na formação desses garotos. Lento é o Douglas, lento é o Léo Moura. Esse aí está no setor vital do campo, ele tem qualidade, ele não é um cabeça de bagre. Esse é um jogador com qualidade, esse aí tu tem que colocar para jogar. O outro problema que está para acontecer aí, eu vou perguntar para ti, ô JB, tu que acompanha, o Serginho também acompanha, o Totô, TT, Tatá, Titi, é bom jogador? O TT é muito bom, muito bom. Jogador. Ele é um ponta, é um menino que tem muita qualidade. Eu gosto dele mais jogando pela ponta esquerda. Mas eu já vi ele dizendo que prefere jogar pela ponta direita. Eu acho que a questão do Cruzeiro vai passar ele é melhor muito. que o PP. A questão é a seguinte, então, dá licença, só para complementar essa informação. Pode estar de saída, hein? Estou avisando.
Pode estar de saída. Bom, eu não fiz nenhum comentário sobre a qualidade do menino, porque eu não vi jogar realmente. Mas sair de que circunstâncias? Ele e o empresário entendem que não estão sendo bem aproveitados no Grêmio. E eles têm proposta. Não, tudo bem. Eles têm proposta. Porque essa história de empresário achar que sempre que não é valorizado, que não tem, aí... Não há a mínima... Até agora, não houve a mínima possibilidade de entendimento, se conversou com o treinador. Estou dando informação, não estou discutindo nada. Olha aqui, só se conversou com o dirigente e ele pode sair. Só para... Pode sair, mas o contrato dele é até dezembro de 2021... com multa de 400 milhões. Não estou dizendo que não vá, tá? Só para dizer que o Grêmio está guardado. Tem que chamar a redação lá. Olha aqui, o Marcos Vargas, daquela da Casa Pneu, está dizendo assim, olha, com o Thiago Neves no meio pode entregar a taça. Mas vai passar muito pela... A questão financeira, bom, isso não é só do Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro passa uma situação complicada financeiramente, ou seja, o Cruzeiro fez aí no início do ano 50 milhões para pagar salários atrasados, 13º, enfim, premiação, que não conseguia. Ou seja, agora... existe o interesse do Dia Arrascaeta, né, por clubes do futebol europeu, que poderia ser essa saída do Cruzeiro. Ele não liberou. Agora, daqui a um pouco também, tu vai desqualificar precisando fazer caixa, fazer dinheiro, aí tu não vai ganhar. Mas aí tem duas manchetes que eu preciso te dar, tá? Depois não pode ser? Da imprensa mineira. Primeiro, que o Cruzeiro já investiu muito mais de 20 milhões em contratações no começo desse ano e não quer investir tanto no próximo ano, vai investir mais, vai tentar mais trocas de jogadores. E, agora há pouco, saiu no Globo.com, que o Diego do Flamengo recebeu uma consulta do Cruzeiro. Numa dessas, já pensando também. na reposição. Mas o Cruzeiro pode usar isso aí também, né? O Cruzeiro daqui a pouco pode liberar o Thiago Neves pedindo alguns jogadores para o Grêmio. Não, pode dar o Thiago Neves para o Flamengo e o Ramiro, há informação da imprensa mineira que o Ramiro foi oferecido, mas não interessou. Mas o Ramiro tem a questão do percentual do jogador, o Grêmio só tem 20%. 10%. Então, o pai do jogador disse que ele não foi avisado, e ele é o procurador, ele não foi avisado disso, que o Ramiro não foi e que ele não acredita que a direção do Grêmio seja, ele não disse indelicada, né? Mas que tome uma medida dessa de negociar o jogador sem comunicar o jogador. Tá, mas peraí, Cadu. Vamos lá, peraí, agora tem que dizer, porque logo na sequência dos nossos 2 toques vem o nosso jornal da RDC. E a Fabiane Flores está lá na redação exatamente preparando, né, o jornal da RDC que vem na sequência aí do nosso 2 toques. E ela nos traz agora as manchetes que teremos no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. É isso mesmo, Cadu. Boa noite para ti, boa noite a todos os nossos telespectadores que nos acompanham nesta sexta-feira. Então, hoje no Jornal da RDC, nós vamos falar sobre o cercamento eletrônico, que já está em funcionamento há 100 dias aqui na capital. E além de verificarem a velocidade dos veículos, eles também conseguem detectar irregularidades. Então, o balanço é que nesses 100 dias o resultado já foi muito positivo. Mas, ainda assim, novos projetos devem ser desenvolvidos para melhorar ainda mais esse sistema para o ano de 2019. E falando sobre saúde, você sabe qual é a doença mais incidente aqui no Brasil? Pois é, gente, é o câncer de pele. Todos os anos, mais de 176 mil novos casos dessa doença surgem aqui no país. E por isso nós vamos falar sobre o Dezembro Laranja, o mês de alerta para a prevenção dessa doença. Todos os detalhes sobre essas notícias e muito mais vocês conferem daqui a pouquinho, depois do programa 2 Toques, aqui no Jornal da RDC. Cadu. Tá certo, Fabiano. Então, na sequência aí, essas e outras informações, logo após o nosso 2 Toques no Jornal da RDC. E, na sequência, o Cruzando as Conversas. Nosso 2 Toques para o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banco do Rio Grande, Banrisul, que lhe proporcionam diversos produtos como esse aí que você está acompanhando, que é o Banrisul Saque Digital. E você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe que você tenha a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Olha, economizar e comprar bens você tem no Grupo Zafra. Realmente agora que está chegando aí, o pessoal já em época de passar o final de semana no litoral, viajar, então passe lá no Zafra, você tem preço, tem qualidade, faça suas compras e vá tranquilo, final de semana, curtir no nosso litoral gaúcho. Nosso 2 Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho aí para o último bloco do nosso 2 Toques. O pessoal, o Márcio Souza dizendo aqui, ó, Cadu, Diego e Everton Ribeiro no Inter, o que vocês acham pode ser? Eu acho que não sei se poderia acontecer isso, mas acho que não. Mas vamos, voltamos depois do intervalo.
Nossos dois toques para a Village Serviços Contábeis. Só você acessar o site da Village e se tornar um cliente da Village, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, patrocinador oficial pilar do São José, que próximo ano estará na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, mas há muitas aqui as mensagens, aqui o Fernando Sommer dizendo, grande Serginho, a fera gremista. Falando em fera, bom, finalmente nesse final de semana teremos aí a decisão da Libertadores da América. Vocês apostam em quem? Boca, dale Boca, do meu amigo Schiavo. Não é sério. Não desperta a minha curiosidade. Não desperta a curiosidade, nem palpite? Não tem nada. Mesmo depois de todos os acontecimentos? Isso é lamentável. Não, lamentável não tenha dúvida que sim, em todos os sentidos. Essa decisão e o jogo da seleção brasileira, para mim, é tudo a mesma coisa. O jogo da seleção brasileira que não seja a Copa, eu concordo, mas essa decisão eu estou bem curioso. Não, essa decisão, até por esse lado negativo, mexeu com o mundo, né? Tá todo mundo de olho. Foi parar onde? Eu entendo, o Boca tem a tradição, enfim, mas eu acho que pelo futebol... Eu acho que o River fica com essa... Tudo pode acontecer. Tem mais time que o Boca. Mas é clássico, claro, tudo pode acontecer. 90 minutos do jogo só. Esse é o jogo, é a primeira final única, né? Porque já é a primeira final única. Porque o primeiro foi 0-0, não tem saldo, não tem gol fora de casa e tal, não tem nada. 2-2, empate, aliás. Só que fosse como 0-0, não tem gol fora de casa, não tem nada. E o estádio é neutro. Então é a primeira final em jogo único já. Vamos lá, aqui o Mauri, grande Mauri nos assistindo aí, o Márcio Souza, o Gilberto Aloysio, lá no litoral, agora embora lá, né? O Miro Veiga lá em Laguna também nos assistindo, então o pessoal todo... falando em banco, aí eu me lembrei do Manga. Manguita Fenômeno. Foi no banco fazer um empréstimo. E aí ele fez, naquela época, aqueles empréstimos que tu recebia, era à vista, e tu já recebia descontado. Aí ele chegou lá, pegou o dinheiro, já em vez de pedir 1.000, deram 900 para ele, pegou e ficou bravo. Aí explicaram para ele, aí ele, para contestar o gerente do banco, ele todos os dias passava na porta do banco e gritava assim, gerente ladrão, e ia embora. Mas nessa linha tem uma famosa história, aquela decisão lá de 75, né? Ele tinha a fama de botar na gaveta, né? Acho que na saída do túnel ali, na entrada do campo, diz que aí quando se reuniram, naquela... aquela roda, o abraço e tal, aí isso chegou um e disse assim, o Figueiredo disse, olha, pro Minelis, chefe, tem um aqui que vai nos comprometer, ele vai mostrar no jogo. O que aconteceu? Ele fechou o gol e foi o grande destaque. E aí aquela história que ele estaria na gaveta, não existe. Eu não via o Manguita como gaveteiro. Mas ele tinha... O Manguita ele gostava de jogar. Ele deixava de jogar futebol, de treinar, para ir jogar no Uruguai. O Carchadinho não tinha. E no supermercado, ele ia no supermercado, enchia o carrinho e não pagava, mandava comprar no Internacional. Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais perto do Grande Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta, agora no próximo domingo, né, tem as promoções do Barranquinho. Aí você escolhe qualquer um dos lados ali. É o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, Avenida Ipiranga, 7110. Na Avenida Ipiranga tem que ir Telefã, na Avenida Ipiranga, 8113. E a nova revenda, na Avenida Ceará, 370, a nova revenda da Kia. Bom, final de semana aí, você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, o teatro quer saber de estacionamento, tem teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Segurança quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tritaxi aéreo. Na sequência, vem o Jornal da RDC, logo após Cruzando as Conversas. Nós estaremos aqui na Darcy domingo, nossa jogada final, o nosso Dois Toques. Volta na segunda-feira. Vai de do Roberto Carlos amanhã. Vamos lá. Vai de tritaxi aéreo. Tritaxi aéreo. Que categoria. Nosso querido amigo Dodge Sirena, como sempre, muito gentil. Bom, mas o teu segundo ingresso vai para quem, cara? São dois ingressos. Vou sortear. O Cadu ganha dois. Vou sortear. Bom final de semana todo. Voltamos sozinho? Com a nossa jogada final do domingo. Eu, Darcy aqui e o resto da equipe estaremos lá no domingo, a partir das 21 horas. E nosso Dois Toques volta na segunda-feira. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.
Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.